Quero compartilhar com vocês novamente aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você pode me acompanhar na sua casa, onde você estiver. Eu vou ler aqui o texto, depois eu vou dar uma explicação para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesse dia tão especial que é o dia de hoje, dia 5, dia de jejum, né? Foi proclamado. Isso é uma bênção para a nação. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte, 14 e 15 eu quero ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Pessoal, acompanha comigo aí. Se você ler esse texto, está falando sobre o quê? Está falando sobre quando foi terminada a construção do templo. Quando foi terminada a construção do templo através de Salomão, do reinado de Salomão. Davi colocou no seu coração de construir um templo para o Senhor. Mas, por ter sido um homem de guerra, Deus permitiu que o seu filho o fizesse. Quando Salomão terminou, a glória de Deus encheu o templo, a presença de Deus foi notória, Deus se manifestou, né, se revelou a Salomão, dando essa promessa, que se o povo dele se humilhasse, orasse, buscasse, então ele sararia a sua terra. Como eu estava falando, Salomão tinha tudo para ser um rei ímpio, ser um rei promíscuo, porque tinha dinheiro, tinha mulheres, né, tinha fama, tinha sabedoria, mas ele preferiu buscar a Deus. Ele preferiu buscar o nome do Senhor. Agora, sempre quando você lê a palavra, é importante que você reflita sobre cada informação que é dada. Por exemplo, aqui, ó, se meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é o povo de Deus hoje? Quem é o povo que se chama pelo nome de Deus hoje? Quem é? Né? Antes, naquela época, era Israel, era o povo hebreu. E hoje, quem é? Nós cristãos dizemos que somos nós. Nós evangélicos dizemos que somos nós, né? E cada um pode dizer, eu sou de Deus, eu sou a pessoa que se chama pelo nome de Deus. Tá, se você é esse povo, né? Se você é essa pessoa, então a palavra se refere a você. Veja bem, se humilhar, né? E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então veja bem, aqui o Senhor Deus está conclamando o seu povo a buscar a Ele, a orar a Ele, a falar com Ele, a se humilhar, a se colocar na presença dEle. Antigamente as pessoas, elas não só jejuavam, como elas se vestiam de pano de saco, elas rasgavam as vestes, elas se colocavam de joelho e a cabeça no chão, né? Representando humilhação, representando humildade, representando realmente um coração contrito. E hoje muitas pessoas elas têm desprezado isso, né? Para que jejuar, para que se humilhar, para que orar, né? Mas isso aqui foi algo importante que Deus falou para o seu povo. Mais à frente ele fala o seguinte, olha, se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? Eu estou caminhando em um caminho reto, daqui a pouco eu desvio ele. A conversão é o que? Volta ao caminho reto novamente. Então, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai deixando o primeiro amor, a gente vai deixando a perseverança, a gente vai deixando a humildade, a gente vai deixando a fidelidade, vai deixando a verdade, vai deixando a justiça, mas o Senhor Deus está dizendo o quê? Volta ao primeiro amor, volta à humildade, volta ao caminho da justiça, volta ao caminho da perseverança, volta ao caminho da salvação. Então, veja bem, Deus está nos convidando a voltar para Ele, voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para o jejum. Mas à frente diz o seguinte, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então veja bem, o pecado não traz só uma consequência à pessoa que peca. Ela traz uma consequência à sua família, ela traz uma consequência ao seu bairro, à sua cidade, à sua nação. E o que é interessante, sararei a sua terra, quer dizer, a terra ela é amaldiçoada por causa do pecado do homem. A terra é amaldiçoada por causa da falta de humildade, do orgulho, da prepotência, da soberba, dos assassinatos, dos roubos. A gente vê que quando os primeiros filhos de Adão
Caim e Abel. Caim matou Abel, a Bíblia diz que a terra clamou ao Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Abel na terra clamou ao Senhor. E a terra se tornou maldita por causa do sangue de Abel que foi derramado. Então veja bem, o pecado traz maldição sobre a terra. E quando Deus fala que nós temos que nos humilhar, orar, buscar, se converter, né? Deus está dizendo que ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e também sararia a terra. Então, além de perdoar os pecados, sararia a terra. Veja bem, o porquê que o bairro muitas vezes está com criminalidade? Por que tantas doenças, tantos vírus assolam a nação? Por quê? Por causa da quantidade de pecado, por causa da quantidade de orgulho, por causa da quantidade de soberba, por causa da quantidade de prepotência, por quantos roubos, assaltos, mortes, feminicídios, homicídios, né? Homens que matam seus próprios pais, mulheres que matam as suas mães, né? Homens e mulheres que matam seus filhos, e pessoas que têm autoridades, que subornam, que arrancam do povo o que o povo nem tem, né? Arrancam do povo o que o povo nem tem. Então veja bem, pela quantidade de coisas erradas que é feita, a nação ela padece. Veja bem, aqui no versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui eu quero frisar, pessoal, com vocês, e quero concluir. Muitas pessoas hoje em dia têm pregado: a igreja é só um templo, a igreja é só paredes, é só madeira ou é só pedra. Não, a igreja não é só madeira, a igreja não é só pedra. A igreja é um lugar ao qual Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. A igreja é um lugar, o templo é um lugar onde Jesus entrou e viu as pessoas vendendo, viu as pessoas com pombos, com tantos animais, e ali vendendo, comercializando. Jesus fez o quê? Pegou uma corda e derrubou cadeira, derrubou mesa e desceu a cintada, acordada no povo. Veja bem, se não fosse importante, Jesus não se importaria. Jesus se importou porque a igreja é importante, o templo do Senhor é importante. E a Bíblia diz que ali seria um lugar onde habitaria o nome dele. E o que é interessante, após Salomão, juntamente com o sacerdote, ter terminado o templo, oferecido sacrifício e orado ao Senhor, Deus falou o quê? Os meus olhos estarão atentos à oração desse lugar. Os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar. Aonde? Qual lugar? O templo do Senhor. Aí algum pode dizer assim: mas o templo do Senhor hoje é a nossa vida. A nossa vida é templo do Espírito Santo. Mas a casa de oração ainda é o templo, a igreja. A casa de oração ainda é, né, os 4 paredes de tijolos ou de pedra, ou seja lá o que for, de madeira. Então, não venha tirar a autoridade da igreja, do templo do Senhor. Não venha tirar. Só porque você acha que o templo do Senhor é simplesmente você. Não, você não tem respaldo bíblico para isso. E a Bíblia é bem clara em dizer que os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita na casa do Senhor, no templo do Senhor. Ele poderia ter falado isso em outra situação, se não fosse importante. Mas ele falou nessa situação, quando foi feito o templo, né? Foi falado isso dessa forma: meus olhos, meus ouvidos estarão atentos. Por quê? O povo se reuniria para orar, para jejuar, viria um ajuntamento. O povo se reuniria para fazer os seus sacrifícios, reuniria para pedir perdão dos seus pecados, se reuniria para fazer menção do Senhor. Então hoje as pessoas têm feito menção do Senhor no seu lar? Tem, que legal, bacana. O povo tem feito a menção do Senhor nas praças? Que bacana, que legal. Tem feito menção do Senhor em todo e qualquer lugar? Que bom, é o que Jesus falou. Que mais a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas a casa do Senhor ainda é um lugar muito importante. A Bíblia diz que, como de costume, Jesus ia nos sábados, né, ao templo do Senhor. Ia às sinagogas para ensinar, para aprender, para orar, para curar os enfermos, para libertar todo aquele que está enfermo. Então eu convido você, nesse dia especial, clame ao Senhor, se entregue ao Senhor, ore ao Senhor. Faça da casa do Senhor um lugar de descanso para a sua alma. O salmista Davi falou o seguinte: olha, mas vale um dia nos átrios do Senhor. Veja bem, não era nem no santo lugar, não era nem no santo lugar ou no santo dos santos, era nos átrios. Mas vale um dia nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, do que 1000 em outro lugar. Então faça do Senhor a sua morada.
É importante orar em casa? É importante orar nas praças? Mas também é importante orar no templo do Senhor, falar com Deus em todo e qualquer lugar, sem desmerecer um outro lugar. E uma boa parte das pessoas que desmerecem o templo do Senhor são pessoas que estão desviadas, são pessoas que se decepcionaram com algum pastor, alguma pastora, se decepcionaram em alguma situação, né? A maioria das pessoas que elas são contra esse ajuntamento na igreja é porque ela foi ferida em algum momento, né? Ou são aqueles inimigos mesmo da cruz de Cristo, inimigos mesmo da igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz: farei desse lugar um lugar onde os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos estarão atentos. E Jesus falou, quando ele ali desceu o chicote em todo mundo, ele falou o seguinte: olha, a casa do Senhor não é casa de salteadores, de ladrões. A casa do Senhor é a casa de oração. A minha casa será não outra casa, não ser uma casa de oração. Oração para todos os povos. Não é nem para um povo específico, é para todos os povos. Então, se você se enquadra dentro dessas pessoas que se chamam pelo nome do Senhor, se você é um cristão, se você é um seguidor de Cristo, tire um período para orar nesse dia, tire um período para falar com Deus nesse dia. E não só nesse dia, mas durante a semana, durante o ano. Clame, 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 porque Deus não vai somente perdoar os seus pecados, mas vai perdoar também a sua nação, vai sarar a sua nação, sarar a sua terra. Quem puder, nós, né, temos um bairro aí onde não tivesse violência, onde não tivesse enfermidades. E a palavra do Senhor é bem clara: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é a promessa de Deus para os nossos dias, essa é a promessa de Deus para o nosso dia, para esse dia, para essa semana, para esse ano. Então eu clamo e eu peço a você que você esteja jejuando, esteja orando. Hoje eu tirei o dia para poder vir aqui na igreja, poder orar um pouco, poder até compartilhar um pouco da palavra com vocês. Estive orando um pouco aqui, cantando alguns louvores. E eu convido você, tire um período na presença de Deus, tire um período na presença do Altíssimo. Eu quero dizer a você o seguinte: a palavra do Senhor diz que o povo ali na igreja primitiva, eles tinham duas asas, eles tinham dois fundamentos. A Bíblia diz que eles estavam unânimes no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Eles não estavam só de casa em casa. E também não estavam só no templo. Eles estavam no templo e de casa em casa. Às vezes a pessoa diz: a minha primeira igreja é a minha família. Sim, é a sua família. Mas ela não pode ser somente a sua igreja. A sua igreja tem que ser o templo do Senhor, onde você é pastoreado, onde você é guiado, onde você tem comunhão com os irmãos, onde você pode ministrar aos corações, onde você pode entregar as suas ofertas, não só dinheiro, mas também comida, cesta básica, ou algum auxílio, alguma ajuda, entende? Onde você tem aquela comunhão, como o Salmo 133 diz: com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E quando falo dos irmãos, não é só os irmãos da casa, mas também os irmãos, as pessoas. As pessoas. O próprio Jesus falou: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Veja bem, tem pessoas que fazem da sua casa a sua igreja única. Não, está errado. Jesus falou: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, de meu Pai. Amém? Eu quero orar juntamente com você, eu quero clamar juntamente com você pelo Brasil, clamar pelas igrejas, clamar pelas famílias, que o Senhor venha sarar a nossa terra, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e venha sarar a nossa terra. Meu Deus, nessa hora, eu quero colocar a minha vida em Tuas mãos, a vida da minha família em Tuas mãos, mas eu quero também colocar a igreja do Senhor em Tuas mãos, eu quero colocar nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, eu quero colocar, Senhor, cada político, a cada governante, a cada juiz, a cada promotor, a cada pessoa, Senhor, que faz parte da nossa nação, em todas as funções que tem desenvolvido, principalmente as pessoas que estão aí na frente da batalha, Senhor. Seja ele médicos, enfermeiros, bombeiros, aqueles coletores de lixos. Pai, eu quero clamar a Ti pelos pastores, suas esposas, seus filhos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor venha trazer o perdão dos pecados. O Senhor venha sarar a nossa terra, que essa pandemia possa servir, Senhor, como um despertar, Senhor, para que nós possamos ser realmente humanos.
se importar com as pessoas, Senhor, amar verdadeiramente a Ti e amar ao próximo, Senhor, como a nós mesmos. Eu quero te pedir o perdão, eu quero te pedir a Tua graça, a Tua força, e que nós possamos ser alcançados nesse dia. Que o Senhor ministre a cura, que quer por terra toda a profecia diabólica, que quer por terra, Senhor, todo alarde, Senhor, de caos. Que o Senhor venha estender Tuas mãos de poder, venha sarar a nossa terra, venha perdoar os nossos pecados, e o Senhor venha nos conduzir à Tua presença. Eu quero clamar a Ti, Senhor. Repreenda, Senhor, toda peste, repreenda, Senhor, toda maldição, repreenda tudo que não provém de Ti, e que a Tua bênção esteja sobre a casa do Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a igreja do Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada casa nessa hora, sobre as ruas do Brasil, sobre as ruas das nações. Eu quero clamar a Ti, Senhor, pelas nações. Derrama, Pai, a Tua cura, derrama a Tua salvação, e que nós possamos aprender algo importante. Senhor, que somos pó e que ao pó voltaremos, e que nós precisamos amar a nós mesmos como se não existisse o dia de amanhã. Eu quero te pedir a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre as nações dessa terra. Venha a Tua bênção e venha a Tua salvação, no poder do nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.